Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Semeando Conexões na TV Interior. E hoje eu trouxe um entrevistado aqui, gente, no programa, um convidado. Entrevistado não, que eu vou entrevistar ainda, né? Um convidado aqui. Mas antes de falar dele, solta a vinheta. Boa noite a todos vocês. Gente, quem está aqui do meu lado é o Danilo. Danilo, olha, até olhei aqui para ver se eu acertei o sobrenome aqui. É Danilo Bueno, gente. Quem é o Danilo? Nós vamos descobrir juntos. Danilo, seja muito bem-vindo ao programa Semeando Conexões. Boa noite, Michele, obrigado. Boa noite ao pessoal de casa que está nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui, podendo conversar um pouquinho com você e também com os telespectadores nessa noite. Ai, que bacana, gente. O Danilo, hoje aqui comigo, é um homem múltiplo, um jornalista, um empreendedor, ó, tô até lendo aqui. Ele é autista com altas habilidades, que ele vai explicar isso pra gente, um escritor, um chefe, um sommelier e, acima de tudo, um semeador de superações. E mais além, gente, ele é o diretor aqui do programa TV Interior e a gente vai conversar com ele e descobrir o além dessa TV aqui no programa Semeando Conexões. E para deixar já aqui engatado, eu queria saber, Danilo, como foi crescer em uma casa operários. Vamos conversar primeiro sobre você, operários, e o que isso moldou em você. Vamos falar um pouquinho sobre você, sobre sua vida. É um prazer. Eu acho que, antes até de falar como é crescer, né, é importante a gente entender que as nossas raízes, elas são a base, elas são a estrutura de tudo, né? E através dela nós temos justamente a nossa formação do ser, né? Como você bem disse, cresci numa família humilde, uma família de operários. Meus pais, eles eram pessoas humildes, aqui de Americana, interior de São Paulo. Meu pai era eletricista de manutenção e minha mãe lissatriz, que é uma operária da indústria têxtil, que ela prepara os rolos de tecidos para poderem passar pelo tiar e ali fazer toda a trama que é onde nasce o tecido propriamente dito, né? Eles sempre foram muito batalhadores, muito íntegros, muito honestos, viveram juntos até... Eles levaram ao pé da letra mesmo aquilo que o padre diz no casamento, né? Até que a morte os separe, porque foram um casal muito unido em tudo, na adversidade, na doença, e só se separaram porque, de fato, a morte prematura do meu pai os separou. Mas eles passaram 25 anos juntos. Nossa, né? que lindo. E hoje a gente até é difícil, né, de encontrar algum casal assim que fique tanto tempo, né? Duradouro, Hoje, né? infelizmente, não se vê um casamento, muitas vezes, superar a barreira dos 10 anos, né? Às vezes nem chega perto disso. Mas voltando para a questão, então eles se dedicavam muito à família. Para eles era quase nada, mas para os filhos era tudo o que eles faziam. Então foi uma família humilde, mas riquíssima em valores, em lições de caráter, né? E, por exemplo, até hoje eu me lembro das poucas conversas que eu pude ter com meu pai, porque ele morreu com a minha idade, né? Hoje eu tenho 48 anos. Novo. Ele, com esta idade, infelizmente, já estava partindo. E na época eu tinha apenas 9 anos de idade, então não tivemos tempo de ter aquelas conversas profundas e tal. Mas eu lembro de uma vez ele dizer que nada resiste ao trabalho honesto, né? Então que isso deveria ser um mantra, né? Deveria ser
como uma bússola, né? Um orientador dos caminhos. E a minha mãe também. Minha mãe, ela morreu muito jovem também, com 59 anos. Só que eu já estava um pouco mais velho, né? Nessa época eu já estava com 24 anos. Então, a metade da minha vida eu passei sozinho, né? Sem eles. Mas as lições que eles deixaram, elas me orientaram, me guiaram, me guiam até hoje, na verdade. Apesar de não tê-los mais comigo, eu honro a memória deles, as lições que eles deixaram, que eu acho que é uma maneira também de sentir a presença, né? Olha que bacana, gente. Eu acho que você disse, em poucas palavras que eu posso dizer, é que a família A é família é a tudo. base de tudo, né? E infelizmente hoje nós temos pessoas que não valorizam o pai, não valorizam a mãe. O que eu costumo dizer é que essas pessoas, até nem são todas, né? Mas algumas delas só sentirão mesmo o valor que pai e mãe têm quando estiver na porta do cemitério, né? Mas já tem outras que não consideram nem vivo, nem após a morte, que são casos aí de famílias desestruturadas, né? Sem os valores bem formados. Né? Isso é triste, Pois é, né? Mas é muito, a nossa realidade, né? infelizmente. Olha que bacana, gente. Já começamos com um exemplo duradouro e um exemplo familiar. E quando você percebeu que sua forma de ver o mundo tinha uma forma diferenciada, como que você pode nos contar? Olha, isso é estranho, né? Porque eu sempre me senti diferente de tudo. Porque enquanto os amigos queriam saber, por exemplo, de jogar bola, de empinar pipa, na verdade meus interesses eram outros. Eu sempre tive um olhar para a ciência, sempre tive uma curiosidade de aprender cada vez mais. Eu, logo após alfabetizado, eu gostava de seguir o exemplo do meu pai. Então, eu ouvia além dos jornais, eu lia também jornal, né? Em 1988, por exemplo, quando foi proclamada a nova Constituição, né, pela Assembleia Nacional Constituinte, então a nossa Constituição Federal de 1988, eu me lembro que naquela época eu estava com 11 anos de idade. E o meu irmão, que já fazia faculdade na época de análise de sistemas, eles ganharam um exemplar da Constituição que havia acabado de ser aprovada. E eu levava ela para ter, justamente pela curiosidade de saber como eram as leis, né? Eu levava ela comigo para a escola e estudava. Nossa, Quando a aula não estava interessante, porque já era um assunto que eu sabia, eu puxava debaixo da carteira, abria e ficava lendo, né? nossa. E até eu lembro que foi algo que chamou a atenção da minha professora de português, que ela foi me cobrar porque que eu não estava prestando atenção na aula. Aí eu disse, olha, Mas isso... você já sabia. Falei, olha, esse assunto eu já sei, né? Então, em vez de ficar conversando, eu estou lendo alguma coisa. E ela tirou de mim o que eu estava lendo para ver. Achando que seria gibi, alguma coisa, ela puxou. No que ela puxou e viu, daí ela elogiou, né? Fez até um discurso bonito Ela lá na classe. se Ela não- surpreendeu. Exatamente, ela não esperava aquilo. E esse ponto era, deste meu jeito de ser, era algo que os professores gostavam, porém os outros colegas de classe odiavam, né? Porque eu sempre fui o patinho feio da turma. Então eu nunca me senti encaixado. Eu tinha no máximo dois colegas na escola, tal. Passei uma adolescência que foi um pouco conturbada, né? Porque quando você é adolescente, você busca justamente a aceitação social. E quando você não tem essa aceitação entre os seus pares, você fica imaginando, né, o que há de errado comigo. Você sentia isso, então? Sentia. Mas eu nunca compreendi. Até que chegou um momento, é assim mesmo, vamos, mas isso me machucava. E eu só fui entender o porquê que esse meu comportamento não é que ele fosse diferente, mas ele seria atípico. Justamente agora, recente, aos 44 anos.
Que daí fui diagnosticado como autista, né, mas um tipo que eu costumo dizer que é um tipo privilegiado de autismo, que é a síndrome de Asperger, que ela tem altas habilidades de superdotação, então um cognitivo muito evoluído, e o meu prejuízo ele é um prejuízo social. Justamente por isso que eu não consigo muito me socializar, né? Aí você foi entender agora tudo que você passou. E para mim aquilo vestiu como uma luva nas mãos ali, certinho, justinho. E deu tudo certo. E em vez de me sentir mal com isso, pelo contrário, tudo fez sentido, e me aceitei muito bem da maneira que eu sou. Então não ficou mágoas nem marcas? Não. Nada, né? Nem um pouco. Olha que bacana, gente. Isso é muito lindo de ouvir, porque ainda muitas crianças, adolescentes, pessoas, adultos passam por isso. Sim. Então, eu acho que você está transmitindo uma segurança para que as pessoas realmente, né, se sentir algo, tentam se descobrir para que se sintam melhor. Sim. Né? Mas eu acho que, às vezes, as pessoas, elas titulam, né? Que nem a gente colocou, ser diferente. Não é exatamente isso, né? Porque ninguém é igual. Exatamente. A ninguém. Todo mundo tem diferença, até mesmo gêmeos, até mesmo da mesma placenta, até mesmo... Gente, cada um tem um pontinho diferenciado, e aquele pontinho é onde vai suprir toda a diferença positiva. Então, a gente tem que pensar positivo, né, Exato. Danilo? Eu costumo dizer que normal é ser diferente. É ser diferente. Isso é um legado que a gente tem que aí sempre compartilhar. Exato. Você falou bastante, Danilo, sobre a perda dos pais, né, que ainda eram jovens, e que trouxe bastante aprendizados. Tem algum aprendizado que você gostaria de expor, de marcar aqui com a gente? O aprendizado mesmo dos pais, para deixar isso de mensagem para as pessoas, né? Eu acredito que a maior lição foi o ensinamento de humanidade, né? O de você respeitar, o de você acolher as pessoas, independentemente se você está falando com um faxineiro, um morador de rua, um gari, um presidente de uma empresa, um político. Todos afastados dos seus rótulos são pessoas, e todos merecem receber a mesma educação, a mesma cordialidade. Só que, lógico, tem aquelas pessoas que elas precisam mais da nossa compreensão e da nossa ajuda do que outras. Para essas aí, se você puder fazer algo para ajudar, faça. Né? Se não for lhe fazer falta, faça, porque você também não pode ignorar, deixar de lado as pessoas com quem você tem responsabilidade. Seus filhos, seus pais idosos, né? Em primeiro lugar, você os tem como responsabilidade. Em segundo lugar, se você puder fazer algo, faça para ajudar alguém. Isso pode ser não necessariamente doação de bens, né? Doação de roupas, mas pode ser doação de tempo. Não precisa ser só materiais. Né? Exato. O que isso quer dizer, às vezes... Eu lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, quando eu estive morando e trabalhando em São Paulo. Sempre no caminho para o trabalho tinha um morador de rua, um indigente, que me pedia um dinheiro. Só que eu não andava com dinheiro em São Paulo. Justamente porque é um lugar mais não digo perigoso, mas com maior oportunidade de acontecer um furto, um roubo, uma agressão, alguma coisa. Então eu não andava com dinheiro. Eu só andava com o bilhete único para pegar o metrô, e todo dia eu passava por ele, ele me pedia um dinheiro. Eu falava: poxa, meu amigo, desculpa, mas eu não tenho. Ele: não tem problema, vai com Deus e tenha um ótimo dia. Aquilo sempre mexia comigo. Um dia, depois da terceira vez que ele me falou isso, eu agi diferente. Nesse dia eu fui com um pouco de dinheiro na carteira, passei por ele, ele me pediu novamente. Eu falei: você já tomou café?
Ele riu, falou, imagina, meu rei, que é isso? Tomei nada não. Falei, você aceita tomar um café comigo? Ele ficou meio congelado, falou, aceito. Entrei na lanchonete que estava lá na frente, comprei um café, lanche, refrigerante, suco para nós, sentei com ele na calçada e a gente ficou conversando. Um bate-papo ali. Batendo um papo, me atrasei um pouco para o trabalho, não tinha problema, me atrasei um pouco, tomei café com ele, né, conheci um pouquinho da história dele. No final, falei, olha, agora eu preciso ir, tenho que ir para o trabalho. Ele pediu se podia me dar um abraço, que aquilo tinha sido especial para ele, que nunca ninguém tinha feito aquilo. Nossa. Nem um abraço, segui para o caminho, né, para o trabalho. Esse foi um exemplo, e outros que eu incentivo o pessoal a fazer é o voluntariado. Tá. É também uma forma de você dedicar o seu tempo, dedicar a sua atenção e praticar justamente humanidade. Perfeito. Gente, que história maravilhosa. Mas a gente vai continuar aqui sim com o Danilo, mas eu vou chamar os comerciais e a gente volta já já. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. E já estamos aqui de volta, vocês viram que foi rapidinho. E vamos continuar, gente, porque tá muito interessante. A gente tá conhecendo mais o Danilo, né? E a figura do Danilo aqui, o profissionalismo dele. E vou soltar mais perguntas aqui para ele, viu? Agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre caminhos e profissões. Agora a gente vai entender melhor, até mesmo talvez aqui a TV Interior. Danilo, você tem muitos caminhos profissionais. A gente viu aqui o seu currículo que eu falei aqui para os telespectadores. Como cada um contribuiu com tudo isso? Contribuiu para quem você é hoje aqui? Conta pra gente. Vou tentar ser mais sucinto para não estourar o tempo nesse bloco. Olha aí, lá, que eu estourei hein? no primeiro, né? Mas a gente tá amando aqui. Mas vamos lá. Começa que eu nunca tive a intenção de ser jornalista e nem de nenhuma dessas outras profissões que eu tive. Eu comecei como químico, né, como técnico químico. Fiz química porque meu objetivo era ser biólogo. Então fiz química para entender melhor os processos químicos que ocorrem dentro de uma célula, porque eu achava que poderia ser um profissional melhor. Trabalhei alguns anos no tratamento de efluentes, né, recuperando águas poluídas, devolvendo o grau de potabilidade. Só que no momento que
eu estava justamente nesse trabalho, observando bastante o mercado, eu vi que não daria para eu fazer biologia, porque tudo que eu não queria era dar aula. Eu queria ser um cientista, eu queria estar aplicado ao desenvolvimento, principalmente de medicamentos, etc. E vi que não seria possível, porque naquela época muitos institutos de pesquisa estavam sendo encerrados no Brasil. A minha segunda opção seria fazer física, né? Não educação física, mas física mesmo, física pura. E iria esbarrar na mesma problemática da biologia. E química eu já estava observando como estava o mercado e não era para mim. Resolvi mudar. Fui para o direito. Né? Fiz 4 anos de faculdade, mas quando eu estava na vivência mesmo, na prática, estudar direito eu achava maravilhoso. Gosto até hoje. Só que a prática não condizia com aquilo que eu carregava. Né? Que acreditava. Exatamente. Porque tem muita coisa errada também no direito e algumas vezes nós temos que fazer vista grossa. E isso para mim não servia. 4 anos? 4 anos. Quando eu estava no último ano, abandonei tudo e fui fazer gastronomia. Tudo igual, né? Nossa Senhora, você fez um pulo aí. Pois é. Isso porque tinha já bastante habilidade na cozinha. Cozinho desde os 9 anos de idade. Sempre gostei. E sempre dizia que eu seria, por exemplo, um promotor de justiça, mas eu teria o meu restaurante. Então, o restaurante sempre estava ali no meio. Fui fazer gastronomia em São Paulo, quando eu estava trabalhando por lá também. Trabalhei em restaurantes bons, trabalhei no Guarujá, numa churrascaria, depois voltei para São Paulo, onde eu trabalhei no Melian Hotéis. Fui lá. Eu comecei como cozinheiro líder, mas eu cheguei até subchefe, né, no Melian, por conta da crise global que estava naquela época, na crise do Lehman Brothers, que quebrou a economia do mundo inteiro. Isso nós estamos falando de 2008, mas no Brasil acertou em cheio em 2010. Muitos quadros foram encerrados no hotel, e eu fui um dos últimos a ser demitido, mas fui demitido. Nossa. Daí fui trabalhar num bistrô, onde eu era chefe executivo. Um bistrô de cozinha francesa, gostava bastante, trabalhei um tempo lá, mas também a crise pegou em cheio o restaurante, e nesse interim precisei novamente buscar me reinventar. Aí fui fazer marketing. Nossa! Trabalhei em marketing me abriu muito a visão, principalmente na parte estratégica, análise de mercado, inteligência de mercado, desenvolvi muitos trabalhos nesse sentido, foi o período que eu me lancei também como autor literário, Meu Deus. Porque já tinha o conhecimento da gastronomia, inclusive de vinhos e cervejas especiais, e também de destilados, só que eu tenho a paixão mesmo pelos vinhos. Então eu escrevi um livro chamado Céu de Baco, uma viagem aos prazeres do vinho, e depois disso fiz um livro sobre marketing digital. Nós estamos falando que época? Entre 2012 e 2014. Nossa. E nesse período, daí como ghostwriter, né, um autor que não aparece, que ele é contratado para escrever para alguém, escrevi e publiquei mais 10 livros. Né? Então tudo isso foi me dando habilidades, foi me dando flexibilidade, muita cultura, e quando eu vim para o jornalismo, já vim com uma boa bagagem de conhecimento. Demais! Então tudo isso contribui, né? Até hoje? Até hoje. Muitas entrevistas eu faço apenas carregando o conhecimento que eu tenho. Nossa, gente, que perfeito! Ó. Vou até respirar aqui, hein? E o que te atrai tanto no saber e no aprender? Então, assim, a gente percebeu aqui esse caminho, que é totalmente conhecimentos, aprendizagens, né? E o que é esse saber? O que é esse valor para você, então, tudo isso? Vamos tentar colocar em poucas palavras nesse sentido. Aí eu empresto a fala de Sócrates, né? O
filósofo clássico grego, que disse que tudo que sei é que nada sei, né? Porque independentemente de todo o conhecimento que eu tenha, é menos que um grão de areia numa praia, né? Então, quem gosta de aprender, quem gosta de ter conhecimento, reconhece primeiro que nós somos sempre alunos eternos, né? Sempre há o que aprender. É muita arrogância, muita prepotência dizer, eu já sei de tudo, ou eu já sei muito, né? Porque ainda mais no momento que nós estamos, vai forçar muita gente a estudar novamente, a buscar alternativas, porque hoje, por exemplo, a mídia social não, mas a inteligência artificial, ela vai substituir muitas profissões, inclusive médico, jornalista, muitas profissões. Assim como a mecanização substituiu muitos trabalhos, Sim. A automação também substituiu bastante postos de trabalho, a inteligência artificial também vai sepultar vários. Então nós temos que sempre estar aprendendo para não ficar para trás, não ser, de repente, uma commodity ou uma estatística. Perfeito, mas eu acho que a humildade, né? A humildade, acho que é uma palavra também forte, porque não adianta só saber, né? A gente tem que prezar aí a humildade para poder colher, né? Uhum. Que perfeito, gente. Eu nem sei aqui o tempo, mas eu vou continuar, viu, gente? E como enfrentou a depressão, né? Que você contou, né? E a gente fez uma leitura e você disse que passou por isso. Sim. Eu acho que é importante também você registrar, porque a superação de tudo isso, né? Porque hoje você tem ainda... você tem uma bagagem para mostrar para todos, mas teve sim, né, essa depressão. E o que você diria hoje para quem está passando nesse momento? Eu acho que é importante, Danilo, esse exemplo para que as pessoas semeiam positividades, né? E eu gostaria muito que você contasse um pouquinho. A primeira coisa é que a cura vem de dentro, né? Algumas pessoas, lógico, precisam de uma ajuda medicamentosa para isso, porque a depressão, ela derruba a sua dopamina, ela derruba a sua, enfim, os hormônios como um todo, mas principalmente ocitocina e dopamina, que são ligados ao prazer, à felicidade, e você se sente totalmente deslocado e começa a dar margem para pensamentos que não são saudáveis, né? Isso daí você não vai conseguir chegar a nenhum lugar apenas com medicamento. Ele ajuda, ele equilibra naquele momento, mas ele não resolve. A resolução, ela está dentro de você. E o principal disso não é na pessoa que está doente, não é na pessoa que está depressiva, é na família e é nos amigos. Eles entenderem que depressão não é frescura, não é preguiça, não é má vontade, é uma doença, é algo sério. Muitas pessoas se suicidam por conta disso, por conta de uma tristeza, que a tristeza ela é tão forte, Michele, que ele pensa o seguinte: eu atrapalho a vida de todo mundo. Nossa. O mundo será um lugar melhor sem que eu esteja nele. É isso que leva as pessoas a tirar a própria vida. Então, não é frescura, não é fraqueza, não é covardia. Né? É ela achar que ela é a fonte dos problemas. E se a família e os tudo nela, né? Exatamente. E se a família e os amigos forem acolhedores ao ponto de reconhecer que ele está com um problema e ouvir, não é dar palpite, não é querer dar conselho, não, e muito menos julgar. É ouvir, é abraçar, é se fazer presente. É só isso que precisa. É mostrar para a pessoa que está doente que ela tem com quem contar. Só isso. Olha só que perfeito, gente. Eu acho que a mensagem que o Danilo deixou aqui, porque realmente hoje em dia está muito forte isso. Os cuidados da saúde mental, né? Essa base, porque a gente não consegue caminhar sozinho.
A gente precisa de pessoas. E é isso que o Danilo falou. A gente não quer, né, quando a gente está passando por isso, a gente não quer as pessoas para indagar, para perguntar ou para julgar. Apenas, às vezes, né, no silêncio, ela está querendo um abraço, ela está querendo uma mão amiga, ela está querendo apenas que você escute. Então, isso eu acho que é a base do melhor remédio e da solução, porque é assim, dentro, que ela vai reconhecendo. Perfeito, gente, olha, mas esse bloco se encerra aqui, mas não acabou o programa. A gente vai chamar o comercial e já a gente volta com mais bate-papo aqui com o Danilo, hein? Não saia daí, hein? Já a gente volta. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. E já estamos de volta, tá vendo como foi rapidinho, gente? E esse bate-papo tá muito gostoso aqui com o Danilo. Danilo, agora a gente vai falar sobre empreendedorismo, hein? E comunicação, que eu sei que também é seu forte aqui. E a pergunta que eu vou deixar para você é como foi o início da sua trajetória na comunicação e no jornalismo, porque também é a base aí do seu currículo. Ah, sim. O meu início foi justamente nos protestos anti-Dilma em 2013, respirando muito gás de pimenta nas manifestações na Avenida Paulista, fazendo uma cobertura autônomo, né? Documentando tudo e participando, fornecendo fotos, vídeos, também alguns textos. Você estava lá presente. Estava lá acompanhando e mandava para alguns portais, né? Como por exemplo o Terra e tal. E daquela experiência que eu achei muito agradável, eu acabei criando o meu primeiro portal, que foi o Sampa News. Só que o Sampa News, ele, diferentemente dos outros que trazem notícias gerais, o meu foco era mostrar apenas o lado bom de São Paulo. Aí depois disso, depois de muitos anos voltei para a Americana, eu criei um outro que era o Notícia.capital, que esse já era mais nos moldes dos portais tradicionais, e agora o emnoticia.com.br. Antes disso, trabalhei para o Carioba, fui também trabalhar na TV Todo Dia, né, entrei como produtor e alguns meses depois, até pela minha evolução, já estava como editor-chefe e apresentador de telejornal. E muito tempo você ficou? Fiquei quase 3 anos lá, mas foi uma escola, né? Na verdade, toda a experiência acumulada, tanto na rua, né, atuando ali nas coberturas dos movimentos pró-impeachment, como também nos portais e principalmente na TV, onde eu tive também muito contato com a parte técnica. Isso me deu a base para fundar aqui a TV Interior, né? Nossa, gente, então que foi fantástico! E de onde veio essa
inspiração. Então, na verdade, eu acho que ele contou, né, gente? A inspiração veio de toda essa trajetória, mas a gente gostaria de saber, até mesmo os telespectadores aqui, te conhecendo aqui, né, o nosso... o diretor de tudo aqui, gente, o inventor de tudo isso. e como que é? Por que TV TV interior? Conta para nós um pouquinho. Em tudo, eu acho que a parte mais difícil é definir o nome, né? Isso você tem, por exemplo, os pais, né, que vão definir o nome do filho ou da filha. Fazer o filho é fácil, né? Mas chegar lá e encontrar o nome que seja perfeito, antes ainda de olhar para a carinha dele, tentar dizer, né, que alguns falam que vem e falar tem cara disso, tem cara daquilo. É verdade. Né? Já tem que definir, já cria a identidade dele. Também para o livro. O livro, a última coisa que a gente pensa é no nome do livro. Jura? Sim. E também, para começar um negócio, a última coisa que eu fui pensar foi no nome da TV. E eu quis, na verdade, como TV interior, eu quis homenagear as minhas origens, né, de alguém nascido, crescido, né, criado aqui no interior. E também, segundo o IBGE, 41% de toda a população brasileira ela está distribuída no interior do Brasil. Então, e o símbolo, né, para o nosso telespectador que já deve ter percebido, nós temos um galo, né, como logotipo, porque o galo, ele também... O que significa? Ele é um ícone, né, do interior, da pequena propriedade rural, daquela pessoa mais simples, né, o camponês, que a gente pode dizer assim, o tropeiro, etc., que toda pequena propriedade tem um galo. E o galo, ele também é símbolo da publicidade, propaganda e da comunicação. E nós temos na crista dele, né, o padrão RGB, né, que é o vermelho, verde e azul, que são os pixels da televisão. Verdade. A soma de todos esses pixels dá a pena branca do galo e a ausência deles, o preto. A soma dessas 5 cores dá a ilusão de 16 milhões de cores, que é o que a gente faz aqui. A TV, ela é uma fábrica de ilusões, né? Nós estamos num cenário, o pessoal de casa está nos assistindo, mas vendo ali uma série de pixels brilhando, formando a ilusão da nossa imagem. Olha que legal, gente, tudo isso nesse símbolo? Isso. E o nome daí ele mudou depois de TV interior para TV In, porque na hora de registrar a marca já existia. Deu confusão? Não deu confusão, mas daí descobri justamente uma outra emissora que já tem esse nome registrado. E para não perder toda a identidade criada, fomos para In, porque até ele dá mais versatilidade, né? In é de interior, é de inovação, é de inclusão, né? Não apenas eu sou autista aqui, tem outro colega nosso também que se descobriu autista, tem disléxico, enfim, tem pessoas aí com as suas características atípicas, e todos aqui trabalhando bem e fazendo um trabalho com perfeição. Que bacana! É uma TV inclusiva, gente. Exatamente. Que legal. Gente, eu vou contar um pouco do espaço também que eu tive aqui, como surgiu o TV, né, o meu programa Semana Conexões, como que foi parar esse convite, que eu acho que foi até muito engraçado. Senta que lá vem história. Senta que lá vem. Porque, na verdade, assim, eu sempre fui, né, eu sempre semeei na jornada dos meus caminhos aí com palestras, né, e então esse já era o meu trabalho, né, com o público. Mas aqui na TV interior, isso é inovação para mim também, né, então, assim, essa inclusão também veio também para mim, para essa oportunidade. Então, quando eu recebi uma mensagem, né, do Danilo, e ele estava fazendo toda essa estrutura e formalizando aí os programas, né? E talvez estava faltando algum toquezinho lá, né? Que eu acho que ele percebeu dentro dos meus conteúdos aí, ele percebeu que talvez poderia fazer, encaixava lá, mas eu confesso, né, que eu não tinha nenhuma experiência com isso, porque, gente, é muito diferente. Mas é o que o Danilo também já nos contou antes.
é aprendizado, é conhecimentos. Então, vale a pena se permitir, né? Mas, para isso, gente, então eu tinha que me apresentar presencialmente, né? O meu portfólio e o meu trabalho. E a gente marcou, sim, uma reunião. Eu até esqueci lá o nome do café, que a gente foi lá nessa reunião. Quero café. Quero café? Quero café. Quero café em Americana. E marcou o horário, gente, eu juro que eu cheguei certinho no horário, mas da forma que eu cheguei, eu acho que eu atrasei até chegar na pessoa, que era o Danilo. Porque quando eu cheguei, eu já sentei na mesa, tinha uma pessoa, só que eu não conhecia o Danilo pessoalmente, só por foto. E eu vi que tinha uma pessoa lá sentada já, né, sozinha, já com o seu café. E eu sabia que ele gostava de café, eu falei, gente, é ele, já sentei, falei, oi, me apresentei, oi, tudo bem? Eu acho que eu tô dentro do horário, né? Eu sou a Michele, fui me apresentando lá, né? Automaticamente a pessoa, ela estava no café, ela deu uma olhadinha e ela, né, me cumprimentou, me abraçou, me deu 3 beijos de cumprimentações. E eu sentei. A pessoa olhou para mim e falou assim, gente, qual que é o seu nome? Michele, fulano não vai vir com você também? Eu falei, não, eu tô sozinha, eu mesma, não tenho equipe, nada, né? Já tava pensando que ele tava preocupado que eu tinha equipe, né? Não, eu sozinha mesmo, tal. Ele falou assim, então, mas eu acho que não sou eu a pessoa que você está esperando. E observando tudo lá de dentro do restaurante. E ele lá no fundo, já vendo esse cenário, né, tudo, né? Rindo bastante e pensando, quando que ela vai perceber? Conturbado, gente, que fora. Então, esse foi o meu primeiro encontro, né, para mostrar o meu trabalho. Automaticamente já quis ir embora, né? Foi buscar lá na Ele calçada. foi buscar eu lá na calçada, eu morrendo de vergonha, falei, pronto, falhei, né? Já foi um fiasco. Meia hora de risada. Meia hora. E ele, né? Ele veio sério, mas depois eu vi que soltou um sorriso. Eu falei, opa, eu acho que eu tô em casa, mas comecei assim, gente. Então foi assim que eu me apresentei inicialmente Toda atrapalhada. Toda atrapalhada. E continuo ainda, né? Porque a gente a gente tem muitas falhas e tô aprendendo. E apresentei e, gente, graças a Deus, o Danilo gostou do meu trabalho, da apresentação, e vim aqui, estou aqui com eles. Eu só tenho gratidão, né? Foi meio conturbado, mas eu acho que era para ser. E eu só tenho gratidão dessa oportunidade, porque são sementinhas que eu estou conseguindo trazer aqui, Danilo, e você está me dando a oportunidade de levar até as casas, né, dos telespectadores para a gente semear toda essa estrutura. Então, para vocês, né, todos enxergarem e sentirem que não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir. De forma alguma. Eu ia desistir, mas aí eu falei, ele me puxou e eu tô aqui, gente. E o bloco está maravilhoso, mas a gente vai chamar mais um intervalinho e já a gente volta com o programa Semeando Conexões. Até mais. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro.
Com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte, venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. E já estamos de volta. Foi rapidinho, né, gente, o intervalo. A gente tomou uma água aqui e vamos continuar. Pena que esse é o último bloco, né? Eu tenho muita coisa para falar. Vou tentar aqui ver o que eu consigo conversar, porque tem muita coisa para a gente descobrir ainda do Danilo. Mas agora, Danilo, a gente vai falar da vida, da reconstrução e do seu legado. Então, eu queria saber, dentro da sua reconstrução, qual foi o maior desafio para você? Olha, eu acredito que tenha sido a superação da perda dos pais. Este é um desafio que ele é contínuo. Você aprende a conviver sem ter eles juntos, mas a saudade ela é eterna, né? Tem dias que isso aperta Dói bastante, muito ainda, e vai doer para sempre. É normal, né? Mas é aquela coisa que eu disse no começo do programa, né? A minha missão é de respeitar a memória deles, é de respeitar o legado que eles deixaram. E para isso eu tenho que seguir o exemplo que foi deixado, né? De ser uma pessoa mais humana, uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra, né? Que respeita os outros, respeita as leis e assim agir. Ai, que bacana. Então, o seu legado e a base de tudo é os pais. Com certeza. Ai, que legal, gente. E o que motiva a seguir mesmo diante de tudo isso? Com dores, cicatrizes. O que faz te motivar? Ainda entra o legado dos pais ou tem ainda mais algo que possa complementar? Não, tem mais, né? A vida, ela continua. Né? Eu não posso desistir, eu não posso fraquejar. E eu tenho que fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho aspiração. E embora não tenha filhos, eu tenho 2 sobrinhos que para mim eles são como filhos. Então também quero construir algo para que possa ficar para eles. Né? E no final de tudo, mesmo que acontecesse algo, vamos dizer, a TV não foi para frente, qualquer coisa nesse sentido. Eu quero deixar uma marca que é levar mais cultura para as pessoas, para todas as pessoas, levar mais informação e ser um colaborador do pensamento crítico, né? Fazer as pessoas refletirem sobre tudo. E acredito que assim eu esteja deixando um legado que não é apenas para os meus sobrinhos, mas para a sociedade. Olha que legal, viu, gente? Então, é construções, né? Sim. Atrás de construções. E fala para nós sobre um pouco dos seus livros, essa inspiração que representa que representou e representa até hoje, né? Porque às vezes a gente escuta muito assim, livros ficam no passado. E é verdade isso? Eu acho que não, porque até mesmo no passado ele se torna presente, porque ele vem contar a história. Uma pessoa, um povo que não conhece a sua história, ela não consegue construir um futuro digno, né? Um futuro de esperança. Então, os livros eles são relatos de um momento que nós precisamos compreender para poder criticamente analisar, observar o horizonte e assim minimizar as apostas, né, para a construção de um futuro. Olha que legal. Eu acho que
livros sempre serão importantes da nossa Com vida. certeza. Independente se impresso, independente se digital, é cultura, né? Cultura, ela nunca é demais. Na verdade, nós estamos sempre precisando dela cada vez mais. Ai, que legal, gente. E qual mensagem que você quer deixar para quem sonha, para quem tem esse sonho, né, que você aqui transmitiu para nós, e às vezes as pessoas têm medo, medo de iniciar, medo de partir para algum lugar, para começar um projeto, aquele sonho. O que você pode motivar, deixar aqui de mensagem? A primeira coisa é que você tem que aprender a controlar os seus pensamentos, tá? Se você não governá-los, eles que te governarão. Medo a gente não tem que ter, porque todos os dias nós fazemos muitas coisas que nós colocamos a nossa vida em risco e não estamos pensando nisso. Basta você sair de casa, você está colocando-se em risco para um assalto, para um sequestro, para um acidente fatal. Você está sempre se colocando em risco, mas você não percebe. No entanto, quando você vai em busca de realizar o seu sonho, você começa a colocar uma série de empecilhos. Sim. Então você não tem que pensar nisso, você tem que pensar no que é bom, no que é positivo. O pensamento, ele também ajuda a atrair muita coisa. Se você ficar pensando coisas ruins, você vai ter coisas ruins na vida. Se você pensar positivamente, você vai ter coisas positivas. Perfeito. Então, você não pode se acovardar, né? Desistir sem tentar, porque você vai ficar eternamente pensando, e se eu tivesse feito? Como seria? Então faça, se não der certo, vai servir de aprendizado. Porque na verdade, Danilo, às vezes, quando a gente encontra com um não, quando a gente depara, tipo, que não deu certo, eu acho que ali a gente já começa a querer desistir. E como que a gente, então, não, dentro desse não, a gente tem que se permitir ao sim. Claro. E a gente tem que, como que eu posso dizer? A gente tem que pegar esse não e pegar referências para que a gente consiga a caminhar mais distante, mais longe. Olha só, dizem, né, que Disney, ele faliu 17 vezes, até ele chegar no ponto que ele chegou. O Coronel Sanders, né, que é o fundador da rede KFC, né, o Kentucky Fried Chicken, ele abriu a sua loja aos 75 anos. Então, nós temos, o Bill Gates começou um negócio na garagem, pior, ele começou num motel, né, não foi nem na garagem. Quem começou na garagem foi o Steve Jobs. Do mesmo modo, o Jeff Bezos, dono da Amazon, que é essa gigante que nós temos global hoje, ele também começou na garagem. Então, não existe limitação. Quem põe a limitação é justamente você mesmo. Então, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você pode sonhar grande, mas você tem que dar pequenos passos para alcançá-lo. E, principalmente, não ficar dando ouvido para os caranguejos, né? Para aquela pessoa que ela nunca vai para frente, ela só fica de lado, só estacionada e derrubando quem está tentando sair do lugar. Faça uma pesquisa de mercado, pesquise pessoas fora da família, porque a família muitas vezes vai julgar isso como impossível, que você seja um sonhador demais. Os amigos também agem como caranguejos nesse momento. Faça uma pesquisa com pessoas estranhas, levando a ideia, pegue a opinião delas e comece a planejar cada etapa. Você não vai sair do 0 ao 1 milhão. Sim. Você vai construindo de pouco a pouco, de real em real, e assim você vai seguir. Perfeita colocação. Bom, fica a dica aí para todos vocês, hein? E para mim também. Bom, agora eu vou fazer um ping-pong aqui. Uma palavra, hein? Vamos ver se você consegue uma palavra. Tentar. Vamos lá. Uma palavra que define sua infância. Feliz. Um som que te representa. Música. Um sabor que te marcou. Feijoada. E um medo superado. A morte. Um aprendizado com a dor. A superar. Um lugar do interior que te conforta. Minha casa.
Uma frase que você carrega no coração. Uma frase: nada resiste ao trabalho honesto. O que é conexão para você? É tudo, é construção de laços, é construção de redes, é construção de uma sociedade. E um conselho para quem quer empreender? Resista, persista, você não vai conseguir nada sendo mole. Uau! E o Danilo, e o que o Danilo diria ao Danilo criança? Você não é diferente, você é apenas incompreendido. Siga o seu caminho, faça aquilo que você ama. Gente, maravilhoso. Esse bloco se encerra aqui, né? A gente vai estar terminando o programa. Eu só tenho gratidão para o Danilo, gratidão por abrir as portas para o programa Semeando Conexões. Eu tenho muito que aprender, Danilo, e eu quero aprender principalmente com você, que é um livro de sabedoria, que meu pai sempre dizia, com quem você se permite, vai lá e suga as informações, porque aí te permite no caminhar e na aprendizagem. Então, Danilo, você é a prova viva do que somos feitos de superações, cores e coragem. Eu acho que você deixou muito visível isso para nós. E obrigado por semear, por ser um semeador. A sua história que você deixou aqui, sim, se transformou e vai se transformar ainda mais para os seus sobrinhos, um legado. E até a próxima conexão, e até o próximo programa. E para a gente semear ainda mais juntos. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqui. Claro. Primeiro que é um prazer estar com você aqui. Você é uma apresentadora brilhante que nós temos, está desenvolvendo muito, né? O programa atual nunca é igual ao anterior, e se a gente olhar desde o primeiro até agora que você está, a gente percebe muito a sua evolução, e parabéns por isso. E para o pessoal de casa, de que, de fato, não desista dos seus sonhos, lute, não aceite que ninguém te diminua, não aceite nenhuma limitação, e lógico, continue assistindo a TV a TV Interior, compartilhe o conteúdo com seus amigos, com seus familiares, e vamos juntos construindo a audiência, fazendo com que a mensagem e o nosso conteúdo, que é construtivista, chegue cada vez mais longe. Daí, a TV Interior aqui com a gente no programa Semeando Conexões. Até mais, obrigado e gratidão. Tchau, tchau, gente.